prazer para mim, viu? Obrigado, Everton. Como eu disse, Everton, você cantou e encantou, né, todo mundo ao participar do programa Ídolo, sendo um dos vitoriosos aí do programa Ídolo. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, Everton, como que foi a sua entrada, né, no programa. Você que chegou um pouco tímido, eu acredito que nem você esperava ir para a final, né, do programa. Sim, eu cheguei tímido porque estava cansado, né? Eu saí do trabalho e fui direto para a fila do primeiro peneirão, do programa Ídolos, aqui em Porto Alegre, né? No estágio Gigantinho. E não fui eu que me inscrevi. Eu não queria nem ir com medo de perder o emprego. Então eu cheguei cansado e desacreditado. Mas aí aconteceu que eu passei nos peneirões e cheguei na fase lá da Fafá, né, na audição, e acabou que ela se emocionou e fui sendo aprovado nos peneirões todos, até chegar na semifinal, na final. Foi uma surpresa para mim, tanto quanto para o povo que torcia, que assistiu, né? Quando você diz a audição final, essa da Fafá, essa aconteceu em São Paulo ou aconteceu na sua cidade? Aconteceu aqui em Porto Alegre. Foi, foi a primeira audição. Só que antes da audição tem peneirões. Então eu passei em alguns peneirões antes, para depois chegar naquela fase ali da audição, com a Fafá, com o Supla e com o Camargo. Engraçado, Everton, que nessa audição eu me lembro perfeitamente, você emociona a Fafá chega a chorar, né, de tamanha emoção. O Supla te avalia, né, de uma situação assim um pouco também tímida, mas ele fala assim, ó, você tem o meu sim, né? Ele te dá o sim por conta da sua simplicidade. Já o Camargo, ele te dá um não, né? Aquilo te desanimou, o Everton, assim, no começo? O não dele te desanimou? Não, não me desanimou porque eu acompanhava o programa, né? Eu acompanhava desde da época que era no SBT. E o Marco Camargo, ele desconstruía alguns candidatos, né? Ele ridicularizava, ele humilhava, né? E embora ele tivesse me dado não, ele mesmo disse, né, que eu tinha o respeito dele. Ele deu um não, mas com uma avaliação respeitosa. Ele não me avacalhou ali, não me ridicularizou. Então aquilo não me desanimou, não. Pelo contrário, um cara que eu vejo que está sempre, que estava, né, na época, né, apresentando o programa, sempre desconstruindo os candidatos e comigo ele não agiu daquela forma. Então não me desanimou. E eu estava com medo de bater boca com ele, porque eu sou muito calmo. Mas se ele fizesse alguma coisa que eu não concordasse, eu ia era bater boca com ele. Para minha surpresa, não foi o que aconteceu, graças a Deus. Eu acredito por que isso não aconteceu, porque, como você mesmo disse, ele não tentou desconstruir a sua imagem, né? Nem menosprezar o seu trabalho. Eu acredito que ele foi até um pouco sincero, te avaliando do perfil midiático em que a mídia queria, né? Em que as gravadoras da época queria criar um perfil um pouco mais comercial. E você vinha de contramão a isso tudo, né? Acredito que até pelo seu estilo musical, pelo seu estilo de vestimenta, aquilo que você apresentava ali no dia. Mas isso não foi tão a fundo essa avaliação, tanto que você chegou à final, né? Você foi o campeão do Ídolos, né? Prova que o seu talento vocal superou tudo isso. Sim, eu, né, e o povo brasileiro, a gente não concordou com o Marco Camargo, né? Sim. O povo se identificou com o repertório, com samba de raiz, e o Marco Camargo queria uma coisa atual, pop, ousada, né? Atualizada. E o povo gostou, né, de ouvir canções e sambas já extintos, né, nas rádios, né? Na época se ouvia rádio ainda, hoje só aplicativo, né? Extinto, né? Então a galera abraçou, né? Eu lembro que na época a novela que passava na Globo era Avenida Brasil. Foi a última
grande novela. Altíssima em audiência, mas mesmo assim vocês superavam, né? E o programa batia ou passava na frente, às vezes, dependendo Sim. do horário. Então, foi a última edição e, graças a Deus, a minha participação comentou de maneira positiva. O povo ficava entre a novela e assistia o Everton cantando samba. Você me fez lembrar desculpa o desabafo, mas eu acredito o seguinte: a gente já entrevistou alguns participantes que também chegaram na final, outros foram campeões mesmo do Ídolos. Não sei se isso aconteceu com você, mas o desabafo de alguns aqui, inclusive The Voice, é basicamente o mesmo. Vocês foram mal aproveitados, assim, é o que a gente percebe. Você tem um talento, Everton, assim, fora do normal. Você canta muito e encanta também o público. A sua preferência musical é a raiz de nós brasileiros e mesmo assim a gente percebe que você não teve o mesmo tratamento de que outros finalistas do Ídolos. Isso realmente aconteceu com você? Foram feitas promessas a você que não foram cumpridas? Por exemplo, gravação de CD ou gravação de DVD, participação em gravações de outros cantores também? Foi exatamente isso que aconteceu. Houveram promessas que não foram cumpridas. Simplesmente aquele pessoal envolvido, né, com essas promessas aí na questão da minha vitória no programa sumiram. Foi prometido a gravação de um CD, de um álbum, não aconteceu. Foi prometido participações, né, em programas na TV Record, não aconteceu. Me deram chá de banco, foi uma coisa horrível. Eu acabei rolando em São Paulo, esperando, né, por esse pessoal, por essas promessas, indo atrás, chá de banco. Foi uma situação bem desgastante, assim, porque foi um ano. Eu fiquei em São Paulo um ano. Eu trabalhei na noite, por conta própria, né? Na noite de São Paulo, cantando na noite. Mas eu estava lá porque me disseram que eu ia ter CD, que eu ia ter plano de carreira, que eu ia ter agenda de show, que eu ia ter participação em programas de TV. E acabou que eu fiquei lá me sustentando, esperando por isso. Quer dizer, gastei muita grana esperando por isso. E no fim, chá de cadeira e porta fechada. E o que eles alegavam para você na época, Everton, quando você cobrava essa promessa? Não, fui recebido pouquíssimas vezes, já são 10 anos, né? E eu fui ignorado, né, por eles, e chá de cadeira. Fui enganado, enrolado. Essa é a verdade. Na época o prêmio era R$ 500 mil para o campeão, é isso mesmo? Isso. Então, como eu disse, né, você veja bem, eu fiquei um ano lá por conta própria, lá em São Paulo. Então, esses R$ 500 mil, só esperando, Sério? né, eu tinha que me sustentar. Então, eles me obrigaram, né, com essas promessas falsas, a gastar grande parte do prêmio, esperando por eles. Ninguém sabe disso, né? Você se decepcionou com isso? Sim, sim. Sou decepcionado com essa questão até hoje. Mas eu segui cantando, viajei o Brasil inteiro. Eu tirei proveito de ter morado em São Paulo, esperando por eles. Morei no Rio de Janeiro, fui fazer shows no Norte, no Nordeste, mas não através deles, do que eles prometeram. Sim. E sim por conta própria. Sim. Com isso, você chegou a desistir, Everton, da sua carreira de músico? Houveram momentos que eu pensei em desistir, já de volta aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, porque aqui o cachê, para quem canta na noite como eu, é baixíssimo. A gente é mal valorizado e não tem como você se sustentar com um cachê miserável, né? Você vai cantar
noite aqui, pelo menos aqui em Porto Alegre, você ganha R$ 100. E aqui a cultura não é como em São Paulo, como no Rio, ou como em outras capitais, onde a música tem uma fomentação positiva. Aqui não é, não. Então, além de o cachê ser pouco, o trabalho, né, é pouco também. Sim. Você chegou a cantar com artistas famosos? Sim, bastante. Quais foram? Bastante. Tem alguns que eu nem lembro, né? Consegui cantar com meu ídolo em São Paulo, né, no Bar Brahma, Calbi Peixoto. Eu conheci Gilson de Souza, Fundo de Quintal, Demônios da Garoa, o Reinaldo, Eliana de Lima, Marquinhos Satã. Tem alguns que eu nem lembro. Neguinho da Beija-Flor, Beth Carvalho. Só fera, Tem alguns, né? bastante gente, assim. Na noite, né? Logo as pessoas me reconheciam, lembravam, ele é o rapaz lá que ganhou o programa Ídolos, o vencedor. Então, isso passava um pouco para conseguir trabalho e para me aproximar de outros artistas, né? Mas também não deu em nada. Pedi, assim, ajuda, indicação, oportunidade para muita gente, mas não deu em nada. Hoje você ainda é reconhecido nas ruas? Porque você não mudou nada, né? Mesma coisa, até a sua característica de estilo é o mesmo. Legal, bom saber. Sim, Brasil inteiro. Qualquer lugar do Brasil que eu vá hoje, o pessoal ainda lembra de mim. Eu acho que justamente por continuar, né? Com o mesmo estilo. Só não estou usando lenço agora porque são 36 graus aqui em Porto Alegre. Você tem contato ainda com os outros participantes da sua edição? Tenho com bastante, principalmente os finalistas, né? Mas hoje em dia mal nos falamos. Assim. Mas a gente tem contato um do outro, eu tenho carinho por todos, né? Como a gente tem carinho pelos irmãos da gente, né? Sim. Olha, tem gente aqui falando, que tem orgulho de ter você como conterrâneo, é Grace. Esse carinho, né, que as pessoas têm pelo seu trabalho, você recebe no dia a dia, né? Isso é natural, é normal para você. O nome, né? A figura continua bastante viva na memória das pessoas populares. Eu me esforço para não cair no esquecimento, pelo menos isso, né? Já que não vem a grande ascensão, né? Eu me esforço para não ser esquecido. Pessoal, para vocês que estão chegando agora, eu converso com o Everton Silva, ele que foi um dos campeões da edição do Ídolos, e hoje foi ao ar, gente, uma entrevista muito reveladora que nós fizemos com o Gilson Lima. Ele foi produtor musical do grupo Pixote, trabalhou por 10 anos para o grupo, e hoje foi ao ar uma entrevista reveladora, onde o Gilson acusa o Dodô, vocalista do grupo Pixote, de ter mandado o matá-lo. Né? Desde 2003, o Gilson vem tentando receber pelos valores trabalhados para o grupo Pixote, mas não tem sucesso. Essa dívida acumula a mais de R$300 mil. O Gilson impletou na justiça uma ação contra o Dodô e vai ao ar essa entrevista também na Rede Record, no Domingo Espetacular, no programa Domingo Espetacular. Se vocês querem acompanhar em primeira mão, hoje à noite, às 19h30, nós vamos colocar disponível essa entrevista na íntegra em nosso canal no YouTube, que é Programa na Lente. Na minha bio aqui tem o link, fica mais fácil para vocês se inscreverem e acessar esse conteúdo. Que caso é esse, né, Everton? Oi? Que caso é esse, né? O músico que acusa o Dodô de ter o mandado matá-lo, inclusive acusa o Dodô aí de calote. Eu ouvi falar alguma coisa, assim, mas
surreal, É assustador. verdade. Ô, Everton, quais são os seus planos daqui para frente? Olha, primeiro, primeiro quesito, cantar sempre, né? Fazer meus shows particulares ou não. Eu faço muito particular aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Seguir cantando. E eu estou pensando, né? Eu quero, ainda não sei como é que eu vou fazer, mas eu quero gravar um álbum, mais um, né? Esse ano. Eu estou com essa intenção, com essa ideia para esse ano. Ainda não sei como eu vou fazer, mas eu quero, De forma vou fazer. independente? Oi? De forma independente? A produção? Independente. Uhum. Isso. Já tenho contato aqui com um compositor Bonice, do Mato Grosso. Essa madrugada, inclusive, ele me mandou músicas lindas. Até você me chamou mais cedo, eu estava apagado, porque eu não durmo de madrugada. E com calor, aqui no Rio Grande do Sul, o calor ele castiga muito a gente, porque ele é muito quente, é fora do normal. Assim. Não sei se você sabe, o apelido aqui é Forno Alegre, não Porto Alegre. Não, ainda não, não sabia. Porto Alegre no verão transforma-se em Forno Alegre. Então, imagina, com esse calorão não tem como dormir na madrugada. Né? Eu imagino. O Everton, a característica do público que acompanha o programa Na Lente na TV gosta de bastidor. Então, nós sempre revelamos para o público de casa um bastidor. Aquilo que não foi ao ar, evidentemente, mas aconteceu no bastidor, nós queremos que você revela aqui para a gente. Nós temos bastidores, ó, programa do Ídolos, algumas edições. Nós temos, inclusive, bastidor de The Voice, algumas edições. Eu gostaria que você revelasse aqui para a gente qual foi um bastidor na sua edição, algo que tenha acontecido ali entre vocês, algo que foi só tratado entre vocês e a produção, que não vai ao ar, mas que você revelasse aqui para o público de casa. Olha, na final, foi até ao vivo, né? A final do programa, o Martinho da Vila, nós cantamos juntos, né? E eu não sabia que a gente ia cantar junto. Eu acho que esse é um bastidor interessante. Você foi pego de surpresa ali? Sim, ensaiei para cantar sozinho e acabei fazendo um dos melhores duetos da minha vida, né? Com o Martinho da Vila. Mas sempre tem aquela voz do diretor, aquela voz que soa no ponto, que nós sabemos. Por exemplo, vou revelar para você. O Dance da Xuxa é ao vivo, evidentemente, porém os convidados chegam lá na TV às 18 horas. Então todo mundo já está preparado ali às 18 horas e aquela dança, o que vai ao ar na TV, que é ao vivo para a TV, não é ao vivo. A gente acompanha a dança antes. O que é ao vivo é apenas a votação, onde os jurados levantavam a plaquinha e davam nota. Então, o programa ele não é ao vivo 100%. Né? Eu acompanhei já 2 gravações já do programa da Xuxa e eu sei que é assim. Então, qual a revelação que você pode dar da sua edição do Ídolos? De uma situação mesmo de bastidor. Essa que lhe falei foi ao vivo mesmo, né? Que para mim foi uma coisa interessante. Agora, a revelação de bastidor, não sei, não consigo lembrar alguma coisa assim, né? Não consigo lembrar. Juro para você. Não eu namorava a Kinara durante a participação no programa. A gente ficava, nós éramos o casal do programa. Pouca gente sabe disso. E aí, mas depois do programa não vingou? A gente namorou durante um tempo depois, e depois cada um por seu lado. Entendi. Na época, só quem sabia eram os próprios participantes, né? Isso. Nós éramos o casalzinho lá. Pô, alguns participantes até não tinham dúvida, assim, porque a gente não queria levar aquilo pro público, né?
Então, era uma coisa que veio à tona só depois do programa. E pouca gente sabe, lembra disso. Entendi. Como que começou? Começou ali mesmo, no bastidor dos programas? Já começou na audição? Como que foi? Você lembra quem é a cantora Kinara? Não, eu não consigo lembrar da fisionomia dela. Ela era a diva, né, do programa. Cantava Beyoncé, Mariah Carey, Whitney Houston. E ela ficou em segundo lugar no programa. E ela também é uma cantora gaúcha, de Porto Alegre. Então, desde a minha entrada, do meu ingresso no programa aqui em Porto Alegre, até uma certa fase em São Paulo, eu ficava olhando ela. Eu acho, né, ela até hoje, muito linda. E cantando. Então, ela ficou em segundo lugar no programa, para Sim, você ter ideia do quanto ela canta bem. ela canta muito. Então, eu É. meio que no platônico, assim, durante uma fase e tal. Aí, quando chegamos em São Paulo, afunilou, né, o número de participantes, eu consegui me aproximar mais dela. E ali eu comecei a tentar ela. Comecei a dar em cima dela. E ela é uma garota especial demais, então eu acabei me apaixonando por ela e a gente teve um namorico, assim, né, de bastidores, né? A gente foi para a fase da mansão, né? Então a gente ficou assim, era legal. A sua edição do Idos, pesquisando, foi uma das maiores de audiência na Record, né? Você atribui isso ao quê? A qualidade na época é, dos participantes? Sim, sim. Eu acompanhava o programa Ídolos, né, como já disse, desde o SBT. E não somente eu e os colegas, né, conversando com a equipe do casting do programa, eu lembro que chegaram a nos dizer, o pessoal do casting, da direção, da produção, que era a edição mais diferente. Não pela produção, mas a escolha dos participantes era mais atípica, né? Inclusive, tinha um sambista lá que surpreendeu todo mundo, entendeu? É, Nas outras edições era muito parecido os participantes, até a colocação deles era muito parecida às outras edições. Os vencedores, os finalistas eram até parecidos. Naquele ano, nós tínhamos o Rafael, que cantava um sertanejo também, né, de raiz. Deve ter ficado em quarto lugar, né? Tínhamos o Kim Lírio, que cantava rock. O gaúcho ele tem um talento para cantar rock também, acho que pouca gente sabe disso. E o Kim, ele trazia um rock bem diferente. A Kinara, acho que foi a primeira vez que houve uma diva com bastante expressão. Foi na última edição do programa, né? Ela cantava internacional pop, né? Como ninguém, realmente. Então, era diversificado e os colegas ali, né, competindo, eram fortes naquilo que eles faziam, né? sim. Se você visse a performance da Simone Brás, né, uma cantora de rock, os colegas eram bastante, assim, por isso que eu não fazia ideia de que eu fosse para a final. Era muita, todos eram fera naquilo que eles faziam, É, não eram meia puta, né? Eu tenho conhecimento para falar porque eu convivia lá com eles. E eu verdade. lembro do Tylon, não lembra do Tylon? Sim. O Tylon, o vozeirão daquele garoto, né? É. Nós éramos colegas de quarto, eu, Tylon e o Rafael. E era uma coisa de louco. Eu via, né? Convivi com eles. Eu acho que isso se atribui ao talento pessoal de cada participante, né? Então, Personalidade. eu já Por tenho. exemplo, lá dentro, acho que foi a primeira vez que me disseram, né? Que a, o programa, na parte da mansão, me disseram que foi a primeira vez que teve clima de reality, porque eu sou chato pra caramba. Não eu sou chato, rabugento. Eu tenho o pique de um cantor de samba, né?
de um sambista de raiz, que vive no meio de gente adulta. Os outros colegas eram mais garotinhos. E de vez em quando eu chutava um balde lá, chutava um balde dele também. Mas no fim era todo mundo como irmão. Então teve uma força diferente a última edição do programa. Eu entendo. Você falou em repertório. No seu repertório, eu acredito que não falte também Alcione, né? Porque você interpreta a Alcione muito bem e as pessoas gostam muito quando você canta também Alcione. Você cantou Alcione, se eu não me engano, na sua audição, não foi isso? Na primeira Ou no programa? audição? Não, durante o programa eu cantei Sufoco, da Marrom, né? Cantei Não Deixa o Samba Morrer 2 vezes, me fizeram cantar 2 vezes, e cantei Fora de Ocasião, né? Baseado na interpretação da Marrom. Então foram umas 4 vezes cantando Marrom. O pessoal faz uma associação do rouco da minha voz com a voz grave da Marrom, e eu tenho sorte, né, de cantar bem o repertório da Marrom. Né? É sucesso. Você canta muito. O Everton, quero agradecer a sua participação no programa Na Lente, de dizer que as nossas lentes estarão sempre abertas para você. Você é um talento nato. Torci muito por você, justamente porque você vem na contramão disso tudo. Né? Você tem talento, sabe cantar e você provou isso, né? Tanto que você foi o campeão do Ídolos. Eu quero te desejar, acima de tudo, muita saúde, né? Sucesso para você, porque talento você tem. E sempre estaremos aqui torcendo por você. Muito obrigado. Muito obrigado. Sou muito agradecido a você. Obrigado pelo espaço, pela sua audiência. Pedi para o pessoal me seguir aqui no Instagram, Everton Ídolos. Joga ali e vai encontrar bem fácil. Tá bom? E chamou. Eu tô Eu quero que você mande um beijo para a Grace Marques, que ela pede para você mandar um beijo. E quero agradecer também a participação da Grace aqui, já mandando um beijo para a atriz Carmen Sheila, que passou por aqui, essa atriz divina, que dubla vários desenhos famosos, fez parte da minha infância. Quem passou por aqui também foi o Júnior Pérez, né, o irmão da Carla Pérez. Várias pessoas bacanas que passaram por aqui. Grace, um beijo para você. O Everton vai mandar um beijinho aqui especial para você. Claro, um beijo com muito carinho para Grace, tá certo? Obrigado pelo carinho. Everton, amanhã eu converso com uma atriz que eu não vou revelar o nome. Amanhã às 17 horas ela vai estar aqui comigo, relembrando também a sua trajetória em diversas novelas, na Rede Globo, na época da Manchete. É o Por Onde Anda, um quadro também muito conhecido no programa Na Lente. E nós vamos revelar somente amanhã a imagem dessa atriz e a trajetória dela também. Então amanhã eu te aguardo aqui às 17 horas. E na TV, você pode procurar a rede ESDP TV na sua TV, na sua Smart, para todo o país. Tá certo. Vai ser um prazer assistir. O Everton, saúde, sucesso, meu querido. Beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro. Abraço. Obrigado, gente.